Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate no ar. Trouxemos do Rio de Janeiro, não foi fácil, o nosso grande companheiro, jovem, político, inovador, meu companheiro de partido agora. Eu estou num partido, não falei para vocês, mas entrei aí no partido, depois eu vou contar a história. Nada mais, nada menos do que o nosso companheiro Índio da Costa. Então ele veio conversar um pouco conosco sobre várias questões, a participação política da sociedade, dos movimentos, como fazer com que a sociedade perceba a política e os políticos com capacidade de fazer mudanças no nosso país. E vamos também conhecer um pouco a história dele. Apesar de ser jovem, teve uma experiência muito importante. Foi vereador, deputado federal, secretário do Estado e candidato na campanha presidencial passada, sendo o vice do companheiro Serra, onde naquela oportunidade a Dilma Rousseff ganhou e é a nossa presidenta. Então, Índio da Costa, é um prazer muito grande tê-lo aqui no programa Ideias no Debate. As câmaras são suas e eu gostaria que você iniciasse para falar um pouco, as pessoas gostam de saber dos nossos convidados, como é que ela chegaram a ter essas personalidades tão importantes no nosso país, que é o seu caso. Índio da Costa, as câmaras são suas. Patá, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui no programa, em especial ao seu lado, podendo falar um pouquinho de política. Eu estou com 41 anos agora, comecei a fazer política aos 20, política municipal. E fui já subprefeito de um bairro chamado Copacabana, enfim, muito conhecido. Fui do Conselho Municipal de Administração da Prefeitura do Rio e administrador do Parque do Flamengo. Isso lá na década de 90, início da década de 90. Depois fui eleito vereador 3 mandatos. Durante os mandatos eu foquei na geração de emprego e aí desenvolvi a política de turismo da cidade do Rio de Janeiro com foco na empregabilidade. Afinal de contas, é uma cidade turística, era uma oportunidade muito simples de você aumentar a demanda de empregos no turismo, porque é serviço, né? Não precisa de um grande investimento de fábrica, espera anos, não. Você conserta a cidade, melhora a infraestrutura e daí você consegue, divulgando bem a cidade, elevar a quantidade de empregos. Bom, nesse período, durante 10 anos como vereador, fui reeleito aí 2 vezes, portanto 3 mandatos, eu fui durante 5 anos secretário de administração. E aí, quando assumi a secretaria, fui fazer uma retrospectiva e descobri que todos os políticos que ali entravam perdiam as eleições. Do Lacerda, que era na década de 60, até aquele momento, que já eram 2001, todos tinham perdido as eleições, então eu resolvi focar, já imaginando que eu fosse perder também, resolvi focar naquilo que era o principal, que era melhorar a gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, a Secretaria tinha 17 níveis hierárquicos, ficaram 3 níveis hierárquicos. Tinha 1.000 servidores, nós ficamos com 600 e aproveitamos os outros 400 nas diversas áreas da Prefeitura que precisavam de fazer concurso. Nós aproveitamos aquela mão de obra que estava ociosa na administração, mas que pôde ajudar em outros órgãos, inclusive sempre preocupado em colocar o servidor mais próximo da casa dele, quer dizer, melhorando a qualidade de vida dele e, ao mesmo tempo, aproveitando aquela experiência que se tem quando você está na central da administração para trabalhar para a ponta, que é, no fundo, para quem nós trabalhamos, que é para o cidadão. Bom, deu certo, fui reeleito vereador, eu já aumentei em 350% a minha votação, aí eu saí de 17 para 60 mil votos e fiz isso fazendo palestra nas universidades, explicando o que estava acontecendo e também acredito que tenha tido muito voto de servidor público na medida que eles entenderam que era um trabalho sério, um trabalho para o bem da Prefeitura e também para o bem do servidor, né? Foram uma série de benefícios que a gente conseguiu gerar para o trabalhador da Prefeitura e acho que dali teve um bom resultado eleitoral. Volto para a Prefeitura e monto um sistema de administração absolutamente bem sucedido e depois o Brasil inteiro copiou, independente do partido político, né? Do PT ao PMDB, passando por todas as correntes no meio do caminho, a gente conseguiu levar essa ideia adiante, que era uma ideia até simples. Você tinha uma gestão matricial, onde de um lado o secretário do meio ambiente, por exemplo, ele se preocupava com o meio ambiente e a Secretaria de Administração dava assessoria àquela secretaria em tudo aquilo que era a burocracia, para reduzir a burocracia. Bom, naquele ano de 2002, já um ano depois, já se tinha uma economia de R$ 104 milhões por ano da Prefeitura, só reduzindo burocracia,
E também a gente conseguiu uma coisa muito boa, que foi uma redução do prazo entre a demanda e a oferta, quer dizer, entre a pessoa pedir alguma coisa na secretaria e receber de resultado, era na média de 14 meses. No final ficaram 3 meses, eu ainda acho 3 meses muita coisa para estar, mas acontece que tinham muitos processos de aposentadoria, que aí tem a verbação, aí é mais lento mesmo, né? De qualquer maneira, funcionou bem, fui eleito deputado federal em seguida. Saio do secretário, volto para o cargo de vereador, me candidato a deputado federal. E aí fiz aquilo que talvez não tenha sido a coisa mais importante, mas é a mais conhecida do que eu fiz no Congresso Nacional, que foi aprovar o Ficha Limpa. Eu fui o relator desse projeto de lei. Essa oportunidade me foi dada pelo Paulo Bornhausen e pelo Michel Temer, né? O Paulo confiou em mim dentro do partido essa relatoria, porque em 2008 eu tinha apresentado um projeto que era muito similar ao Ficha Limpa. O Ficha Limpa, como todo mundo sabe, ele foi apresentado por iniciativa popular. E como eu tinha um projeto 2 anos antes com o mesmo texto, ou muito similar, eu pude demandar a relatoria e assim foi me dada. E o mais bacana daquele momento não foi apenas o trabalho técnico, pelo contrário, foi o trabalho político dentro do Congresso e fora do Congresso. Dentro do Congresso, convencendo as diversas correntes, o que não foi nada fácil, e fora do Congresso, mobilizando a sociedade através das igrejas, dos sindicatos, das associações. Enfim, foi um trabalho muito grande para a gente recolher. O projeto entrou com 1 milhão de assinaturas na Câmara de Deputados, quando eu recebi tinha 1.100.000, e 4 meses depois, quando eu entreguei já aprovado, a gente já estava com quase 4.200.000 assinaturas. Então foi uma mobilização muito grande. Essa mobilização, ela passou por São Paulo. Eu vim para São Paulo, fui muito bem recebido aqui em São Paulo. Aliás, quero até fazer um registro aqui ao meu carinho por essa cidade, que já antes da campanha presidencial com Serra, já foi uma cidade muito carinhosa comigo. Eu tenho família aqui, meu primo mora aqui, minha irmã mora aqui, e politicamente também eu tenho uma boa relação com a cidade. Então, eu fico feliz sempre que eu venho a São Paulo. Nesse período, então, como deputado federal, entre várias outras lutas, teve especificamente essa que ficou muito conhecida, que foi a do Ficha Limpa, e que, na minha opinião, Patá, isso eleva o nível da política brasileira. Porque você faz um corte ético e não vai ser o sujeito que está condenado, que ele vai para a política para se proteger e não ser preso. Infelizmente, até muita gente diz, Índio, o Ficha Limpa, qual é o objetivo do Ficha Limpa, né? Bom, é você ter um corte ético, moral mesmo, né? Quer dizer, as pessoas entram para a política porque querem, não entram para a política porque são obrigadas. Agora, em muitos casos, tinham alguns que entravam para a política porque tinham o interesse de se blindarem para não irem para a cadeia. E com o Ficha Limpa isso acabou. Então, eu estou, assim, digamos que bastante satisfeito com o resultado. Não deu para as eleições de 2010, do ponto de vista jurídico, mas já valeu do ponto de vista prático, porque no próprio Rio, um deixou de ser candidato a governador. Vários que eram ligados à milícia, ao narcotráfico, desistiram de se candidatar ao cargo de deputado estadual e federal. Em Brasília, um ex-governador que era candidato desistiu de ser candidato. Depois a filha dele quase foi cassada por corrupção. Então, assim, de alguma maneira você começa já a limpar o cenário da política e isso é muito bom. Nossa, né? Ótimo. Agora, mas continuando ainda na sua história, essa tua participação a nível nacional, sendo candidato a vice da chapa do Serra, foi uma experiência interessante. Como é que... Porque tinha uma outra pessoa e depois houve algumas alterações e aí chegou no Índio da Costa. Como foi esse processo? Patá era o Álvaro Dias, ele ia ser candidato e o irmão dele não seria candidato a governador no Paraná. Depois o irmão resolve ser candidato a governador e então o Álvaro deixa de ser, porque não era no nosso grupo político, era de um outro grupo, e aí então ele deixa de ser candidato a vice-presidente. E eu já tinha relação com o Serra, eu tinha relação com ele quando fui pré-candidato a prefeito do Rio, e aí depois o meu partido lá no Rio, na época, não me deu o direito de concorrer, mas desde então eu já vinha conversando com ele. E o Serra é um sujeito muito interessante, porque ele reúne capacidades enquanto gestor, enquanto político, que são muito
muito diferentes daquela média da política, né? Ele tem uma maneira diferente de fazer, sempre muito preocupado com a sociedade, sempre muito preocupado com o cidadão, né? Foi uma grande experiência, mas, enfim, dali ele disse para mim o seguinte: Índio, quando me convidou, ele disse, olha, eu quero que em você eu estou reunindo a juventude, a experiência de lidar com as redes sociais, e aí eu tinha tido uma experiência muito boa na aprovação do Ficha Limpa, o Twitter foi fundamental naquele processo, e consigo reunir também alguém que tem o carimbo de uma pessoa que trabalha pela ética, que trabalha por uma política com melhor qualidade e tal. Então foi nessa direção o convite, né? Depois ainda tinha uma outra vantagem, a gente conseguiu até dobrar o resultado dele em relação à última eleição presidencial dele, que era um vice do Rio de Janeiro, o terceiro maior colégio eleitoral, e aí funcionou dessa maneira, quer dizer, o resultado foi muito bom no final, para o que se esperava do Rio de Janeiro, e acredito que eu tenha conseguido dar uma boa contribuição nacional, digamos assim, porque todo o trabalho, o Serra reunia e reúne muitas qualidades de uma pessoa com muita experiência, muito séria, respeitada, né? E talvez complementasse um lado mais jovem, que pudesse fazer movimentos e atrair um outro setor do eleitorado, né? Agora, não deu certo a eleição, que nós perdemos a eleição, perdemos para a Dilma, e eu confesso que eu estou muito feliz de ver que a Dilma está fazendo um governo muito melhor do que o que eu imaginava. Ela está combatendo a corrupção, que era uma coisa que não se imaginava que ela fosse fazer. Ela está fazendo um trabalho gerencial que o Brasil precisa. Ela, ao mesmo tempo, está com sensibilidade para atender às demandas diversas que chegam até ela. E abriu tem uma briga com o Congresso que, se por um lado a pessoa diz, índio, inabilidade, por outro lado eu diria também o seguinte, olha, não pode o Congresso querer tudo, né? Eu acho que a chamada ocupação dos políticos no Estado, ela deve ter limite, né? Você não tem que estar nomeando o gerente, o diretor e tal. Você pode indicar as políticas públicas do Ministério numa direção, em outra direção, mas não aparelhar o Estado. E, de certa maneira, quando ela freia o Congresso, ela está trabalhando para desaparelhar o Estado brasileiro. Vamos agora ao intervalo. No intervalo vocês vão ver um evento que o PSD Movimentos fez lá na Bahia, com o governador, com o vice-governador, com várias autoridades, demonstrando a importância da classe trabalhadora no sentido de sinalizar o que é importante para nós. Vamos ao intervalo. É um vento que passa e que leva raio ao brilho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor dando volta na terra, arco-íris de luz, aquarela, banda coração. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. É um vento que passa e que leva raio ao brilho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor dando volta na terra, arco-íris de luz, aquarela, banda coração. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. E amanhecer nós dois, perfume bem me quer. Tem biscoito, queijo, bolo, leite no café. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu.
E é por isso que nós estamos iniciando hoje aqui na Bahia esse processo do PSD Movimentos, para que a gente possa, com a nossa militância, com a nossa visão social, influir no partido, que vai influir no Congresso Nacional, que tem que rever seu papel, tem que formular leis a favor da sociedade. Viva Bahia e viva o PSD! Que passe que leva raio ao brilho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor dando volta na terra, arco-íris de luz, aquarela, banda coração. Vamos ver o pôr do sol e dê a mão. Uma estrela só não é constelação. Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. É o vento que passa que leva, é o brilho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor dando volta na terra, arco-íris de luz, aquarela, banda coração. Meus amigos, minhas amigas, voltamos, Ideias em Debate. Índio da Costa, convidado especialíssimo. No intervalo, vocês viram um movimento feito pelo PSD Movimentos naquele estado, onde participou o governador, o vice-governador, várias autoridades, e lá foi mostrado uma participação dos movimentos sociais e do movimento sindical, que eu acho muito importante. E essa pergunta que eu vou fazer para o meu companheiro da Costa, porque nós temos reparado em todas as pesquisas que de várias instituições os políticos estão lá embaixo. É uma desvalorização da sociedade para com os políticos e para com a política. E o movimento sindical também não está muito bem avaliado, não. Mas tem tentado fazer mudanças no sentido de ter um equilíbrio, por exemplo, no Congresso Nacional, que hoje nós temos 513 deputados, e a gente percebeu até essa semana que as pessoas que têm origem no mundo rural, mais patronal, têm uma força impressionante. Eu acho que quase 200 deputados têm essa origem e até consegue barrar certas atividades. E o movimento sindical está desequilibrado, ou as pessoas originárias do movimento social ou do sindical não representam 12%, 13%. A meu ver, isso que eu queria saber também da sua percepção, para a gente ter uma democracia efetiva, nós temos que ter num Congresso a cara do Brasil. Nós temos que estar lá, tem que ter pessoas que representam o agronegócio, tem que ter empresários, tem que ter professores, tem que ter todas as atividades. E trabalhadores, porque todo mundo é trabalhador, fala, não, todo mundo é trabalhador, mas pessoas que são ligadas aos movimentos. Porque aí a produção de leis, a produção de projetos, os discursos e os debates, a meu ver, vão estar mais equilibrados. Então eu queria saber, você, Índio da Costa, primeiro, por que tem uma avaliação tão ruim a instituição, vamos dizer, política? E eu tive, nesse período que eu estou participando de um partido, eu tenho visto realmente os deputados trabalhar muito, se dedicam muito, e a imagem é sempre negativa. Então, como mudar e se é importante os movimentos? E o movimento sindical está participando dessa estrutura, vamos dizer, política partidária, para que a gente possa fazer algumas alterações no nosso país. Olha, Patá, na vida é tudo expectativa versus realidade. E os políticos em campanha, eles costumam prometer, alguns infelizmente, muito mais até do que aquilo que a política lhe dá condição de realizar. O eleitor confunde um deputado estadual com um deputado federal, com um vereador, com um administrador de uma empresa de limpeza urbana ou de uma empresa de urbanismo ou de meio ambiente municipal, né? Qual é a função do deputado federal, o que faz um vereador, o que faz um deputado estadual? Eu tenho certeza que, embora quem é ligado ao sindicato tenha muito melhor informação, né, do que a média da sociedade, ainda assim tem muitas pessoas na dúvida. Qual é a função real de um vereador, né? E eu escuto dizer, vereador, deputados, senadores, eu escuto dizer por aí que o vereador devia
resolver o problema do bairro, que o deputado deveria resolver o problema da água e do esgoto, e assim por diante. São funções do Poder Executivo, né? Quer dizer, o legislador, ele representa, ele encaminha, e é bem verdade que o eleitor no Brasil, ele vota muito vinculado a realizações concretas. Então, o sujeito que mora num bairro, inclusive os mais distantes, né, os mais pobres, eles têm maior necessidade de asfaltar a rua, iluminar, drenagem. Então, se cobra do político aquilo que não é a função dele. A função deveria ser do prefeito, enfim, ou do administrador daquele bairro, de asfaltar, iluminar, drenar e tal. E se o vereador não está envolvido com aquilo, ele acaba também não tendo voto. E aí quem é eleito é o outro, que é o administrador local. Então, assim, estou pegando bem na base da sociedade, no dia a dia. Acaba que os vereadores vinculados aos prefeitos, eles até, de certa maneira, confundem a cabeça do eleitor para dizer o seguinte: olha, fui eu que iluminei, eu que asfaltei, eu que fiz a obra. Muitas vezes ele encaminhou aquela obra, é verdade, ele demandou, mas quem faz é o executivo. Então começa assim, o brasileiro confunde um pouco a função de cada um. Depois você chega no Congresso Nacional, tem um sistema bicameral. Aí, o que é um bicameral, né? Parece um palavrão, né? Bicameral é que você tem o Senado, que tem 3 senadores por estado, que defende o Estado, né? Enquanto ente, né? E os deputados que defendem a população. Então, na verdade, é um sistema de compensação. E nem todo mundo entende direito que sistema é esse de compensação. Bom, além disso, tem aí os desvios dos políticos, né? Infelizmente, alguns acabam indo para um lado que não é o que a gente espera deles, e esses desvios, eles realmente nos causam espanto, né? Agora, recentemente, tem um senador que está com problema. Eu não poderia nunca imaginar que esse senador ia estar envolvido com esse tipo de atividade. Né? Porque ele sempre fez muita apologia à lisura, à ética. Fez apologia à lisura e à ética, e agora está aí envolvido com sócio de máquina de jogos e tal. Qual você acha que vai ser o resultado disso? Eu acho que ele tem que pedir para sair, senão ele vai ser cassado. Eu acho que não tem muito jeito. Está vendo? O negócio... Porque na hora também do vamos ver, o Congresso ele tem realmente essa capacidade de eliminar situações tão desconfortáveis como essa. Infelizmente, né? Não, infelizmente chega-se a esse momento, porque o ideal era que o sujeito nem defendesse o que defendeu, quer dizer, no sentido não fizesse parte daquela atividade, né? Mas, enfim. Então, eu acho que é isso, voltando aqui, expectativa versus realidade. Acho que há uma expectativa da sociedade que os políticos, de certa maneira, colocam para ela para ganhar as eleições e depois não tem condição de realizar. Isso é um ponto. Segundo ponto, administração pública e política são coisas que caminham em direções opostas. Uma coisa é você ser um bom gestor, outra coisa é você ser um bom político. Quando você consegue reunir um bom político com um bom gestor, aí é um sucesso absoluto. Agora, como são atividades muito diferentes, você tem milhares de prefeitos eleitos que não têm noção do que é um orçamento público, como funciona, o que é um PPA e assim por diante, né? Como que se dá o processo todo burocrático para ele realizar. Então ele acaba prometendo mais do que o que ele pode cumprir. E aí então volta a questão da expectativa versus realidade, né? O nosso sistema governamental, ele ainda é um sistema muito burocratizado, ainda da era industrial, portanto ainda muito lento se você comparar com o mundo moderno que a gente tem do outro lado, de Twitter, Facebook, redes sociais, enfim, hoje em dia pelo telefone você faz tudo, né? Imagina que você, sem dar um telefonema, você compra passagem, emite passagem, até manda imprimir já a passagem, se tiver aquele Bluetooth, você manda imprimir a passagem pelo seu telefone na impressora do escritório. Então é um outro mundo, é um mundo moderno, e o Estado ainda não acompanhou. Isso de um lado. E de outro lado, aí sim, as prioridades que cada governante dá, né? O fato é que o custo Brasil ainda é muito alto, né? E ele precisa ainda, quer dizer, o Brasil precisa ainda investir muito em qualificação de mão de obra de um lado e de outro lado em infraestrutura, para com isso reduzir o nosso custo interno e a gente poder competir internacionalmente. E aí você vai dizer, mas, Índio, o que isso tem a ver com a sociedade acreditar ou não nos políticos? Ora, se tiver todo mundo bem, as pessoas perceberem que o dinheiro está no bolso de maneira segura, né? E que elas estão crescendo e elas são capazes de continuar produzindo e ganhando aquele dinheiro,
eu acho que aí então a população fica tranquila, quer dizer, não é uma situação isolada. Eu estou com dinheiro agora, mas amanhã eu posso perder meu emprego, ou posso perder a minha bolsa, ou posso perder esse apoio que eu recebo. Não, eu sou preparado e eu, independentemente desse momento, vou ter emprego em qualquer lugar dentro do meu setor. Isso dá muita segurança, né? Agora, aproveitando, você no começo do nosso programa fez elogios à presidenta Dilma, que superou a expectativa com relação ao governo que ela está presidindo. Só que nós temos algumas questões, eu queria ver como é que você enxerga que ela poderá resolver. Nós somos a 6ª economia do mundo, mas nós temos uma distribuição de renda muito ruim, temos indicadores que mensuram tanto a saúde como a educação que nos colocam lá embaixo. Como fazer, do ponto de vista estratégico, macroeconômico, social, ou como superar essas adversidades para termos um país rico como nós somos, mas com uma participação do povo, com a possibilidade de uma distribuição de renda melhor. Onde é que as coisas estão realmente, os gargalos que você enxerga? Vamos lá, Patá. De um lado, gestão. Gestão. Para melhorar a saúde, para melhorar a educação, é gestão pura. De outro lado, qualificação intensa. Qualificação, qualificação, qualificação. Então, assim, este é um bloco, né? Na área dos serviços públicos. Um outro bloco, a participação, sim, dos sindicatos, das associações, aonde se decide o Brasil, que é no Congresso Nacional. Acontece que você trabalha muito e o resultado, muitas vezes, é invisível, mas ele vem com o tempo. No Executivo, você realiza e entrega a obra. Todo mundo vê. No Congresso Nacional, é muito lento. Mas tem uma construção política que você faz e que essa construção lhe dá retorno depois por muitas décadas, né? A partir do momento que você muda o paradigma, aquilo vai embora. A participação da UGT no 3º maior partido do Brasil, que é o PSD, o 3º maior partido no Congresso Nacional, em termos de prefeito, o 2º maior partido do Brasil, ela é estratégica. Por quê? O trabalhador passa a ter um partido como um instrumento para apresentar, trabalhar e aprovar as leis que lhe é de interesse. Um pouco aqui da minha história. Eu fui do PFL, um partido que não tinha esse lastro social. Depois, participei da fusão, da mudança para democratas, para justamente ver se a gente conseguia aprofundar um lado social dentro do partido. Não funcionou. A gente, então, cria o PSD. E agora, com o prefeito Kassab presidindo o PSD, a gente tem a sua participação representando os trabalhadores e a gente dá um passo estratégico, efetivo, para a sociedade estar participando de um setor que é fundamental, que são os trabalhadores, dentro do Congresso Nacional, com um time de craques, porque o PSD não tem qualquer deputado federal. O PSD a gente escolheu, pinçou a dedo, os melhores para comporem nosso partido. Então, assim, de um lado, a gente tem poder político e, de outro lado, tem a participação social, sindical no nosso partido, que pode e certamente virará, em forma de projeto de lei, realidade muitos dos desejos dos trabalhadores a partir daquilo que for regulamentado e que for votado. Eu estou muito feliz de estar no PSD e estou muito feliz, Patá, de estar aqui ao seu lado na UGT. Né? Quer dizer, colocando aí o meu trabalho, o meu esforço para complementar e avançar com as causas dos trabalhadores do Brasil. Muito obrigado. Infelizmente o tempo acabou. Eu fiquei muito feliz também com a sua participação. Não me surpreendi, porque eu já te conheço, sei da sua capacidade. Esse menino, porque ele é jovem, ele vai realmente estar aí nos grandes momentos do nosso país. Pode esperar. Meus amigos, eu agradeço principalmente a você, a sua fidelidade. Continue ligando no 21215972. Continue endereçando as suas cartas para a Rua Formosa 99, no Vale do Agabaú. E continue acessando o site www.comerciales.org.br. Até o próximo programa.